Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu queria dar um aviso a vocês sobre essa imagem aqui, ó. Isso mesmo, a Olimpíada de Ciências. Como é que vai acontecer, professor? A Olimpíada ela vai ser no formato online, onde vocês irão acessar ao cartão de inscrição que eu vou disponibilizar para vocês no final da aula. E vocês irão acessar quinta-feira, tá certo? Quinta-feira é o dia dessa prova, dessa Olimpíada. Então fiquem atentos às instruções e não esqueçam, porque vai ser totalizado como uma nota. Então, a nota de ciências de vocês vai ser totalizado, uma das notas dessa unidade através dessa prova, dessa Olimpíada de Ciências. Então, vamos para o conteúdo agora. Iniciamos nossa aula de hoje analisando essa linda bactéria. Para quem não sabe, a bactéria é um organismo que a gente pode considerar como o organismo mais simples que podemos conhecer. São unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, são procariontes e existem centenas de espécies. Essas espécies elas podem ser diferentes e diversificadas, ou seja, a gente passa a compreender que existe o chamado domínio de bactérias. Ah, professor, mas qualquer bactéria, ela pode ser chamada de bactéria? Nós iremos aprender agora a classificação dessas bactérias. Há bactérias que ela possui um formato esférico, que é o que a gente chama de cocos, um formato de bastonete, que a gente chama eles de bacilos, um formato em espiral, que a gente chama de espirilos, ou até mesmo formato de vírgula, que é onde a gente chama de vibrião. Ou seja, essas bactérias, elas podem se agrupar, vão formando cachos, onde esses cachos eles podem ser uma sequência, ou seja, é como se tivesse um cachinho e fosse um colar de conchas, ou até mesmo aqueles colares de pedrinhas, de bolinhas, eles são unificados. Como é o caso desse exemplo aqui, ó. Se analisarmos, eles estão se unificando, eles vão se interligando um com o outro, os cocos mesmo, como se fosse um colarzinho, os bacilos unificando, e também os espiralados. Então, essa é uma morfologia que a gente pode classificar como a morfologia das bactérias. Nesse exemplo, temos o coccus, que é apenas uma bolinha, diplococcus, duas bolinhas, Streptococcus, um cacho como se fosse uva, Streptococcus é como se fosse várias bolinhas, Sarcina, como se fosse um cubo, e Tretade, que são 4 bolinhas, ou seja, cada bolinha dessa está representando uma bactéria. Nessa imagem podemos também observar a representação dos bacilos, que eles são divididos em Streptobacillus, flagelados, que possuem esses flagelos, como se fosse essas caudazinhas, e os esporos também. E existe também o vibrião, que vai possuir uma cauda, vai também ter o espirilo, que vão ter várias caudas, e as espiroquetas. As espiroquetas, elas vão representar como se fosse uma minhoca. Então, no próprio desenho, quando vocês observarem esses tipos de bactéria, vocês irão analisar a diferença de cada um. Vamos para a atividade? Bem, gente, o que é que vocês irão fazer? Com uma atividade, vocês irão recriar um tipo de bactéria de cada um grupinho, seja ele de cocos, seja ele bacilos, ou seja, vocês irão escolher uma dessas bactérias e irão fazer como se fosse com uma massinha de modelar, com barro, com o material que vocês estiverem aí. Vocês irão recriar, fotografar e mandar para mim, tá certo? Estarei aguardando até sexta-feira. E essa foi a nossa temática, essa foi a nossa aula de hoje. Então fiquem atentos, façam as atividades, me enviem até sexta-feira, tá certo? Para que a gente possa colocar como presença. Tchau, tchau e fiquem com Deus.